Olá, meu nome é Wilde Cardoso Montijo Júnior, trabalho na Agência Nacional de Águas desde 2001. Nós vamos conversar um pouco aqui sobre alocação de água, sobre a solução de problemas locais, juntamente com algumas premissas novas que têm sido utilizadas pela Agência Nacional de Águas, principalmente nos últimos 4 anos. A experiência tem nos mostrado que nós podemos conviver com 2 tipos de gestão. Uma gestão, diríamos, com a base territorial, que é a bacia hidrográfica, e uma gestão focada na solução de problemas. Nós vamos abordar a solução tendo por base o problema hídrico. Qual a razão principal dessa abordagem? A razão principal diz respeito à maior efetividade de ações para a solução de problemas que são críticos ou de problemas que têm afligido de forma intensa um conjunto de atores numa região hidrográfica. Não há uma contradição entre as duas abordagens, mas uma utilização que se sugere seja feita de forma a que problemas evidentes e que agregam um grupo de pessoas ou um grupo de setores que estão sendo prejudicados por aquele problema possa encontrar uma solução de forma mais ágil, o que é requerido muitas vezes pela situação concreta. Dentro dessa perspectiva é que a Agência Nacional de Águas tem atuado. Nós temos fortalecido a implementação dessas comissões locais, que chamamos de comissões locais de água. Elas se debruçam sobre o problema, identificam as melhores soluções e vão fazendo que esse problema venha a ser resolvido de forma prioritária, com um tempo necessário para que as soluções possam ser amadurecidas. Então nós diríamos, uma solução um pouco diferente da solução tradicional que é vivenciada em comitês de bacia. Uma questão relevante quando a gente analisa comitês de bacia, comissões locais de água, é procurar entender a aplicabilidade ou aplicação desses instrumentos nas diferentes escalas de problema. Como nós buscamos aqui analisar, quando nós temos uma solução muito local, muito próxima de alguns atores, a solução pelos próprios atores em comissões locais tem dado um resultado muito bom. Daí a necessidade de buscarmos analisar a utilização dos comitês de bacia para soluções de problemas mais gerais, em que a diversidade de problemas também possa ser representada na diversidade de representantes naquele colegiado. É relevante também deixar claro que a alocação de água, que tem sido muito utilizada no semiárido brasileiro, ela não é uma ferramenta exclusiva daquela região. Em todos os locais onde há um conflito, presente ou potencial, envolvendo os vários tipos de uso da água, esse procedimento pode ser utilizado. Por exemplo, nós temos situações no sul do país em que há uma forte escassez de água graças a uma forte demanda de água. Ou seja, existe água, mas o uso é tão intenso que ele passa a provocar conflitos. Essa é uma situação que não é do semiárido, mas onde a alocação de água pode ser sim utilizada. Uma outra situação seria nas grandes regiões metropolitanas. Essas grandes regiões metropolitanas, elas têm problemas, digamos, muito voltados ao atendimento dos sistemas públicos de abastecimento de água. E este problema, ele gera a necessidade de uma integração entre o abastecimento de água e os recursos hídricos, entre os sistemas que atendem a população e os mananciais ou os rios que passam por aquela região. Este problema me parece muito interessante ser abordado sob a lógica também da alocação de água. Um terceiro problema, por exemplo, de escala macro, e que poderia ser considerado também uma alocação de água, seria a operação dos reservatórios de hidrelétricas. Vocês sabem que, apesar das hidrelétricas não consumirem água, mas elas determinam a quantidade de água que passa pelos rios. E essa determinação
pode causar diversas dificuldades em sistemas de abastecimento, para irrigação, para navegação. A alocação de água, enquanto problema objeto da política, ela poderia ser aplicada, essa metodologia, também na solução da operação, diríamos, coordenada das hidrelétricas. Ou seja, a escala do problema, ela não pode ser confundida com a escala territorial, sempre. A escala do problema tem que ser analisada sob o ponto de vista do impacto às pessoas, dos atores que são efetivamente atingidos pelo problema e da solução objetiva de um problema-chave naquela região ou naquele sistema hídrico. Qual que é a base teórica para essa abordagem? Nós temos tido nos últimos 30 anos estudos que dizem respeito à utilização de bens comuns. Na década de 60 ainda, tivemos alguns estudos que falavam sobre a tragédia dos comuns. A tragédia dos comuns, ela buscava analisar um problema a partir de um bem comum, né, e como esse problema poderia ser solucionado. Ele ilustrou isso pela situação de um pasto que era compartilhado por vários pastores e que tinha um bem limitado, que era o próprio pasto. E que a partir do momento em que aquele pasto ia sendo compartilhado, poderia haver um desequilíbrio no atendimento àquelas demandas. E a conclusão do Garrett à época é que haveria somente duas soluções. A primeira solução seria que o mercado se impusesse e aqueles que precisassem de mais pasto iriam comprando progressivamente os pastos dos demais. A segunda solução é de que o Estado viesse se implantasse para poder regrar o uso do pasto. Esse artigo ficou muito célebre durante um bom tempo, até que na década de 90, uma pesquisadora americana, Elinor Ostrom, ganhou um prêmio Nobel com a pesquisa negando o que o Garrett tinha chamado de tragédia dos comuns. E ela chamou essa pesquisa de governando os bens comuns. O que a Elinor identificou? E que em situações específicas, onde o bem natural era vital para aquela comunidade, toda a comunidade estava sendo afetada de alguma forma com a redução ou com o aumento desse bem, essa comunidade passava a compartilhar de forma participativa ou de forma deliberativa sobre as cotas de utilização do bem. Essa comunidade definia penalidades para o não cumprimento dessas cotas e essa comunidade era sobretudo de pessoas que se conheciam, ou seja, tinham uma pequena escala territorial. Foi identificado um grande sucesso no compartilhamento desses bens comuns, o que ela concluiu que, dadas essas condições, a tragédia dos comuns não se realizaria. A água ali é um bem vital, a água afeta um grupo de atores conhecidos, esses atores conhecidos definem as regras de uso da água, esses atores conhecidos, eles se monitoram, se supervisionam, esses atores conhecidos, eles definem inclusive penalidades para aqueles que não cumprem essas regras. Um novo estudo agregou uma nova condição que nos pareceu essencial nesse processo. Ou seja, quando há um Estado, a figura do Estado, supervisionando de forma imparcial esse processo participativo, dando suporte técnico a esse processo participativo, sem interferir diretamente na tomada de decisão, ele fortalece muito aquela solução comunitária.